né? Então, claro que, né, falar sobre política de armamento civil, né, e facção e aumento de violência, nós temos que falar sobre isso, tá? E aí quando se fala aqui do presidente Bolsonaro, eu também quero fazer uma defesa. Sabe por quê? Porque eu fui comandante-geral da Polícia Militar na época do governo Bolsonaro, né? E lá, naquela época, por mais que tínhamos aí algumas condições diferenciadas para aquisição de acesso à arma de fogo, nós tínhamos índices de criminalidade baixíssimos, né? Como, por exemplo, o índice de homicídio para 100 mil habitantes. Né? Então, vamos dizer aqui que realmente essa estatística, ela mostra a mentira que eles querem a todo instante querer colocar a goela abaixo da gente. Né? Se nós pegarmos hoje o índice de homicídio para 100 mil habitantes, está enorme, senhor presidente. Pega os feminicídios, né? Pega aí o índice de pessoas desaparecidas, que com certeza o índice de localização é 30%, 40%, o restante estão em cemitérios clandestinos das facções criminosas. E vamos falar de facção criminosa. Na época de Bolsonaro, nós não tínhamos 88 facções criminosas catalogadas e atuantes no Brasil, como nós temos agora. E por quê? Isso acontece agora e não acontecia na época de Bolsonaro. Teoria econômica do crime, né? Gary Becker, vagabundo, bandido faz conta, né? Então, se nós temos um governo central dentro de um país que passa pano para vagabundo, logo o vagabundo vai se criar. Logo vamos sair de 7, 8, 10 facções para 88. Logo o índice de criminalidade vai explodir. Também quero pedir o tempo de liderança da oposição, mas não vou usar. Obrigado, senhor presidente. Tem uma pauta importante para o nosso mandato, desde o início, que é sobre a circulação ilícita de armas de fogo. Acredito que mesmo aqueles que defendem uma postura mais armamentista, que é o caso da maioria desta comissão, se preocupam com a circulação ilícita de armas de fogo, fora do mercado legal. Várias pesquisas têm apontado o crescimento massivo de armas ilegais em circulação no Brasil, especialmente fuzis e outras armas de uso restrito. E essa circulação tem alimentado ainda mais as facções e as milícias, portanto, organizações criminosas que fazem o controle territorial armado que tanto maltrata e massacra o nosso povo. O que faz com que um grupo consiga controlar territorialmente um determinado lugar. São vários fatores, obviamente. Mas um deles é a presença massiva de arma de fogo. A arma possibilita essa dimensão do domínio, da imposição e do controle. Portanto, circulação ilícita de armas de fogo, crescimento massivo da circulação de fuzis e armas de uso restrito, e essa circulação alimenta o crime organizado, por exemplo, as facções e as milícias. Nós sabemos, tem várias pesquisas e investigações que apontam, quais são as rotas internacionais que estas armas chegam em nosso país, pelas fronteiras, mas também, Fraga, já tem elementos que apontam que no Brasil tem fabricação clandestina de armas e de montagem de armas com insumos que vêm importados. Então tem tanto a entrada de armas do exterior, rotas internacionais, quanto as fábricas clandestinas e produção interna. Nos dois casos, mais armas de fogo circulando de maneira ilícita e também alimentando o crime organizado, por exemplo, facções e milícias. Outra forma que nós temos da circulação destas armas se dá por meio do desvio de armas do mercado legal de armas. Inclusive, armas que estavam sob custódia do Estado. Então, aqui a importância de falar sobre a corrupção que existe em parte dos agentes públicos que fazem o desvio de armas legais sob custódia do Estado para o crime organizado. Especialmente no meu estado, o Rio de Janeiro, nós falamos que há uma relação entre crime
parte da polícia e parte da política. Crime, polícia e política. Então, repara, nesse caso grave, quando armas que estão sob custódia do Estado são desviadas intencionalmente por meio de práticas corrompidas e corruptas e assim alimentam facções e milícias. Então, vale dizer, e esse é um ponto de discordância entre nós, que a política pró-armamento do governo Bolsonaro, e existem estimativas de que tem mais de 1 milhão de armas circulando no Brasil hoje, na minha opinião, e topo o debate respeitoso, essa política é interessante para as facções, é interessante para as milícias, é interessante para as redes de violência que utilizam arma de fogo. A política armamentista favorece organizações criminosas. A política que Bolsonaro tocou beneficiou PCC, Comando Vermelho, outras facções e milícias, porque aumenta o desvio de armas do mercado legal para o mercado ilegal. Mas, quando eu penso em armas de fogo, eu não penso apenas no crime organizado. Porque mais armas de fogo, ainda mais circulando ilicitamente, elas aumentam a possibilidade de conflitos interpessoais terminarem com eventos fatais, com eventos letais. A gente pensa lá na milícia, na facção, no crime organizado, no controle territorial armado, mas a gente também pensa, e os números são muito expressivos, que a presença de armas de fogo pode transformar um conflito interpessoal cotidiano muito facilmente em um evento letal e fatal. Então, estamos falando de uma briga de trânsito, estamos falando de uma briga na reunião do condomínio, estamos falando de uma briga num boteco, num bar, estamos falando de uma briga entre torcidas organizadas, eventualmente, ou seja, crimes passionais, conflitos do cotidiano, que a presença ali da arma transformou aquele conflito que já era violento em uma tragédia. Mas não só conflitos interpessoais do cotidiano. Maior presença de armas de fogo também tem contribuído no Brasil para o aumento do feminicídio. Feminicídio é quando uma mulher é assassinada e a motivação é o ódio ao fato dela ser mulher. Morreu por ser mulher. Se nós pegamos uma sociedade que é patriarcal, que confere a nós homens mais privilégios e vantagens, uma sociedade que a ideia de masculinidade está associada à força, virilidade, poder, provisão, superioridade, cabeça. Se você pega essa cultura patriarcal e machista e coloca nela a abundância de armas de fogo, o efeito é o aumento também do feminicídio. Boa parte dos feminicídios no Brasil se dá por meio da arma. É o casamento perfeito e perverso entre uma cultura patriarcal do homem forte cabeça, provedor superior, topo de hierarquia, com uma arma na mão. E aquele ódio de origem machista se transforma numa fatalidade, além da violência doméstica, além dos acidentes domésticos envolvendo crianças. São tantas razões. Então, eu quero reforçar que o nosso mandato continua dialogando com o Ministério da Justiça. Semana passada tive com o diretor-geral da Polícia Federal para contribuir politicamente em termos de legislação para a gente enfrentar a circulação ilícita de armas de fogo e ter mecanismos mais objetivos de controle sobre a circulação de armas de fogo no Brasil. E insisto, nesses meus 20 segundos finais, mesmo aqueles que defendem o armamentismo, acho que é o caso majoritário desta comissão, imagino que nenhum de vossas excelências defende o mercado ilegal, ilícito de armas. Então fica aqui esse registro de uma pauta tão importante para a minha vida, para a minha militância e para o nosso mandato. Obrigado, senhor presidente.